Bom, agora a gente vai falar sobre a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, que encaminhou uma carta ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, questionando a aprovação da PEC Fura-Teto. Sobre isso, a gente conversa agora com o economista da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeu. Boa tarde, Marcel, seja bem-vindo. Boa tarde, Carlos. Marcel, a gente viu o anúncio aí do presidente Lula, agora de 5 ministros, né, já escalados aí para um novo governo. Eu gostaria de saber como o senhor viu essas indicações e principalmente aí de Fernando Haddad. Bom, veja, nós não podemos ainda ter uma ideia clara nem de como vão ficar os ministérios. O Ministério da Economia deve ser desdobrado e temos que ver qual ministério que vai ter a função de organizar a política econômica, embora o Lula já tenha dado a entender de que ele mesmo é que vai dar a palavra final. Então é difícil analisar pessoas, nós precisamos primeiro ter uma visão do conjunto. A Confederação aí das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil sugere que o programa da PEC seja mantido, mas com recursos da União, por meio de remanejamento aí do orçamento. Como seria essa negociação? De onde deveria sair esse valor? Veja, o que a Confederação e a Associação Comercial têm questionado não é tanto a questão do valor, é a questão do instrumento. Você fazer uma emenda constitucional para poder gastar mais é uma péssima sinalização para o mercado e um grande risco para o contribuinte, porque quando o governo gasta, quem vai acabar pagando é o contribuinte. Você mudar a Constituição como se muda um regulamento qualquer, nós nunca vimos isso. A emenda à Constituição deve ser um instrumento de grande debate, inclusive com a sociedade. Eu nunca vi uma aprovação de uma emenda constitucional com tanta rapidez e com tanta facilidade. Para mim, mais do que a PEC da transição, está sendo uma PEC da transação. Governo e Congresso futuro governo e Congresso estão negociando cada um uma parcela para o orçamento futuro. E começou com um valor bastante mais baixo do que o valor atual. Nós não sabemos, inclusive, agora na Câmara, se vai passar com esse valor ou vai ter ainda mais penduricalhos. Eu acho que essa é a posição da associação. Isso fragiliza as defesas que a Constituição deve dar ao cidadão, porque mostra que pode ser mudada facilmente. Pode chegar no final do ano novamente, se tenha dificuldades aí de orçamento e faça uma nova emenda. Não é essa a finalidade da Constituição. Existem outros mecanismos que poderiam ser utilizados. O próprio ex-ministro e senador José Serra defendeu recentemente que isso seja por meio de créditos extraordinários, mas apenas o valor necessário para cumprir a promessa do Bolsa Família. Essa é a posição. Uhum. Bom, gostaria de saber também, o nosso comentarista Marcelo Suano, como você viu aí a aprovação dessa PEC, muito rapidamente aí pelo Senado? Inicialmente, eu cumprimento o Dr. Marcel, e ele foi muito sábio. Realmente, apesar de avaliar pessoas, possa ter indicativos, o ideal é ter o conjunto, mas esse conjunto não está sendo apresentado. O que está sendo colocado ali é um núcleo duro, e esse núcleo duro vai tentar, de alguma forma, cumprir aquelas promessas de campanha que incidem diretamente nessa necessidade dessa PEC de transição, que toda hora ela muda de nome porque ela está adquirindo a sua verdadeira configuração, fura-teto. Eu concordo plenamente também quando ele disse que isso mostra a fragilidade das nossas instituições, em especial como o nosso regimento interno das casas legislativas permitem coisas abusivas. Não poderia algo que é uma PEC, uma emenda à Constituição, ter uma velocidade tão rápida
rápida quanto essa. Mas fica uma questão que, para mim, eu acho que é aquela que é a mais interessante. Você falou, Cláudia, que alguns analistas apresentam que poderiam ser feito isso por uma realocação de recursos internos. É real, é possível isso. Mas por qual razão não dará para ser feito de acordo com o governo que foi eleito? Por uma razão simples. Porque para dar conta da coligação que foi feita, você precisa expandir a máquina administrativa. Você expandir a máquina administrativa tem custos, e esses custos têm que sair de algum lugar. Se não sair do orçamento, isso simplesmente é um problema de responsabilidade fiscal. E ele poderia receber, qualquer governo poderia receber um impeachment. O que é necessário fazer? Quebra-se toda aquela austeridade que foi construída ou tentou se construir e quebra-se aquele rigor que havia configurado no teto fiscal. E a forma de quebrar é por uma PEC que vai para a Câmara agora, imaginando que essa PEC vai ser aprovada. Eu não sei se aquilo que o deputado Sanderson apresentou vai ser conseguido, que é barrar de alguma maneira. Basta que alguém apresente uma emenda ali e isso tem que voltar para o Senado. O problema é que nós temos 2 semanas. Como é que isso vai ser feito? O que nós vemos é exatamente como o doutor Marcel falou, é um momento de transação, é uma transação que está sendo feita, porque se nós pararmos para prestar atenção, o que está em jogo? A questão das emendas de relator, o que está em jogo o julgamento no STF sobre as emendas do relator, o que está em jogo a reeleição para a presidência da Câmara e do Senado, tanto do Arthur Lira quanto do Rodrigo Pacheco, o que está em jogo tentar garantir dinheiro para expandir essa máquina administrativa. Infelizmente, o que nós estamos vendo é uma desestruturação e fragilização das nossas instituições configurada para tentar dar conta de promessas que não deveriam ter sido feitas. A pergunta é, o Bolsonaro conseguiria fazer isso? Provavelmente, se mantivesse a estrutura administrativa ou enxugasse mais, porque para aumentar a estrutura administrativa, você tem que arranjar dinheiro de algum lugar. Ou cobra impostos, ou emite moeda sem lastro, ou então faz o que está sendo feito. Uma negociação que vai ter um custo mais adiante, talvez mais breve do que a gente imagina. Essa é uma perspectiva que eu adoto. Marcel, a Confederação aí defende que o processo seja feito de forma responsável e com debate também aí com a sociedade, né? Dentro da Confederação são muitas pessoas, né, que participam. Como deveria ser esse debate? Não, olha, a questão maior é a seguinte: precisa mudar a Constituição? A Constituição tem muitos problemas e poderia ser reformada, mas dentro de um debate de longo prazo, ouvindo todos os segmentos, ouvindo os especialistas e também no próprio Congresso, uma tramitação que permita o debate também dentro do Congresso. Isso não é o que está acontecendo. O que está acontecendo, estão mudando uma Constituição como se muda o decreto do imposto de renda ou qualquer coisa semelhante. Isso fragiliza a força da Constituição como uma garantia do cidadão. Se a Constituição pode ser mudada de uma hora para outra com essa facilidade, para que adianta? O que ela vai garantir para nós cidadãos, para nós contribuintes? Esse é o ponto central. Não é questão de mudar a Constituição, é questão da forma. Nós vamos ter que mudar a Constituição daqui a pouco com reforma tributária, vamos mudar a Constituição para atender outras finalidades. A Constituição não é para isso, a Constituição tem que dar uma garantia de continuidade das instituições. Isso fragiliza as instituições, fragiliza as defesas do cidadão perante o Estado gastador. Então, esse é o ponto que está em debate muito pelas associações comerciais. Os valores da PEC da transição têm provocado divergência entre economistas e alguns dos maiores nomes do empresariado do país. Acompanhe os detalhes na reportagem de David de Tarso. Renovar ideias, conceitos e principalmente debater de que forma os futuros parlamentares poderão contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Esses estão sendo alguns dos objetivos do Renova BR, realizado na capital paulista. De acordo com Irina Bulara, diretora executiva da instituição, o evento faz parte de um curso que será realizado até esta sexta-feira. O nosso objetivo aqui, ele tem pouco a ver com o meio empresarial. Ele tem muito a ver com colocar pessoas diferentes debatendo uma mesma ideia e olhando para um futuro comum.
né? Então, quando a gente está falando de pessoas diferentes, a gente está falando de pessoas que têm cargo eletivo, que não têm, que já tiveram, que são do partido A, partido B, que empresários também, estudiosos, acadêmicos. Essa que é a importância. Ex e atuais governadores, deputados de diferentes partidos, representantes da sociedade civil, além de lideranças empresariais, estão como palestrantes e debatedores do evento. O empresário Abílio Diniz, presidente do Conselho de Administração da Península Participações e membro dos conselhos de administração de uma grande rede de supermercados, foi um dos palestrantes. Questionado sobre a PEC Fura-Teto, Abílio disse que os efeitos esperados da proposta, como o aumento da inflação, não preocupam. Se você olhar para o mundo, onde é que o capital externo vai investir? Aonde? Tá? Se olha para a China já não é aquele país tão atraente como era. A Europa é a Europa, tá? Com imensas dificuldades, lutando ainda subindo taxa de juros e lutando contra a inflação. Os Estados Unidos também a mesma coisa, tá? Lutando contra a inflação e ainda com medo da recessão. E nós aqui no Brasil crescemos esse ano e vamos continuar crescendo no ano que vem. E nós somos muito capazes, a iniciativa privada, com capital interno, capital externo, é capaz de chegar a 25% de investimento sobre o PIB no ano que vem, que é aquilo que nós precisamos. Abílio Diniz participou de um debate com o banqueiro André Esteves, sócio e fundador do BTG. Para Esteves, a PEC Fura-Teto está no caminho errado ao piorar as condições para investimentos privados no país. Na melhor das hipóteses, o investimento privado é 20 vezes o investimento público. Então começa essa briga de, puxa, precisamos de recursos para o Estado investir. Esse recurso vai fazer com que a gente tenha um déficit maior, que a nossa dívida suba, e que a taxa de juros suba, e que, portanto, o capital privado não vai investir. E volte para o patamar que foi mais ou menos ali o final do governo Dilma, de 14% a 15%. Ou seja, para a gente ganhar 0,5%, nós vamos abrir mão de 5%. Me parece que, factualmente, estamos andando na direção errada. Ao todo, 55 parlamentares que venceram as eleições neste ano, mas nunca exerceram a função, estão participando desse curso. São representantes de 21 estados que estão na plateia, de 19 partidos diferentes. Entre as pessoas na plateia estava o ex-juiz e agora senador eleito pelo Podemos do Paraná, Sérgio Moro. Questionado sobre o pedido do PL paranaense para tentar reverter a eleição dele junto ao TRE por supostas irregularidades nos gastos de campanha, o ex-ministro se esquivou e reforçou o que já tinha manifestado numa rede social, ao chamar os envolvidos na ação de maus perdedores. Bom, a gente volta agora com o nosso comentarista Marcelo Suano. Marcelo, a PEC aí aprovada no Senado agora vai para a Câmara dos Deputados, onde também vai precisar ser submetida aí a 2 turnos de votação em plenário, com a exigência de pelo menos 3/5, ou seja, 308 votos entre os 513 deputados integrantes aí da Casa Legislativa. Qual a expectativa? A votação lá pode ser mais complicada do que foi no Senado ou não? Pode ser um pouco mais complicado, mas nós ainda estamos na legislatura do Congresso anterior, Congresso antigo. Esse Congresso tem um centro muito grande e esse centro ele é composto mais por negociadores. Eu estou sendo bem gentil para trazer o termo negociador. São mais negociadores, estão menos preocupados com questões de ideologia. Vamos tentar definir isso de uma forma que fique clara para a sociedade. Direita e esquerda não são demonizados. Direita e esquerda são formas de perguntar sobre a realidade. Tem um centro que não se preocupa com as perguntas. O centro se preocupa com as respostas e como vai participar delas. O problema é que o nosso sistema político, ele gerou um Congresso em que o centro se preocupa mais quase que exclusivamente consigo próprio, ou com as lideranças lá está, com seus interesses individuais. Razão pela qual eu coloco como negociadores, mas são barganhadores. E neste Congresso, nesta Câmara, nesta legislatura, esses barganhadores têm um peso muito grande, apesar de ter deputados como Sanderson, como Marcel Van Hatten, que estão ali e vão tentar de alguma coisa ou obstruir ou dificultar ou colocar uma emenda, porque se colocar uma emenda, para-se o processo, porque ele tem que retornar para o Senado. Essa é a questão, vai ter que ser votada a emenda para ver se a emenda cabe, e aí vai. Uma vez estagnado, volta para o Senado, dificulta. Mas o doutor Marcel, ele foi muito feliz quando ele mostrou qual é a fragilidade disso.
Mudar uma Constituição não deveria ser algo desta forma, desta maneira, porque o problema não está só na economia. Chegará um momento que as mudanças serão feitas por negociatas políticas para atingir aquilo que há de mais fundamental no cidadão, que vai além da economia. Pode ir no seu direito de expressão, nas suas liberdades fundamentais. Pode acontecer. Ah, mas são cláusulas pétreas. Já ficou claro no Brasil que Constituição e cláusulas pétreas podem ser rasgados de acordo com os interesses daqueles que estiverem no poder. Bom, nós conversamos também com o economista Marcel Solimão, da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Uma sugestão aí da Confederação é tratar logo no primeiro ano, aí, como o senhor já falou, no governo, da reforma administrativa, né, que poderia liberar recursos a serem direcionados aí para esse programa. Qual seria a chance de fazer uma reforma administrativa nesse momento? Infelizmente, eu acho que são muito pequenas. Acho difícil que esse governo vá se preocupar em fazer uma reforma administrativa no sentido que nós sugerimos. Ele está prometendo uma reforma administrativa para aumentar o número de ministérios. E a gente sabe, cada ministério é gasto. Então, se vai aumentar o número de ministérios, a tendência é aumentar o gasto. É o contrário do que se pretenderia com uma reforma administrativa para poder gerar recursos para serem aplicados na área social, ao invés de ser gasto pela própria máquina. A indicação que nós temos até agora com essa criação de novos ministérios é que realmente o que se está fazendo de reforma administrativa não é no sentido de reduzir gastos para sobrar recursos para serem melhor aplicados. O que essa reforma administrativa está sinalizando é um aumento de gasto. E aumento de gasto significa aumento de imposto, ou aumento de dívida, ou aumento da inflação, ou tudo isso, um pouco de cada. Bom, a gente vai a Brasília agora com a repórter Yasmin Costa, que vai nos contar sobre os bastidores da PEC da transição, também conhecida como a PEC Fura-Teto. Yasmin, bem-vinda de novo. Os deputados querem esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o orçamento secreto para depois votar a PEC aprovada no Senado, é isso? Já existe, né, essa sinalização dentro do Congresso Nacional, sim, Cláudia. Os parlamentares, eles avaliam o seguinte, que é preciso, dentro da Câmara dos Deputados, alguns parlamentares avaliam que é preciso esperar o julgamento do Supremo Tribunal Federal com relação às 4 ações que foram protocoladas por partidos de oposição do governo do presidente Jair Bolsonaro, para ver como vai ser o encaminhamento dado pelo Supremo com relação às emendas de relator, é o chamado orçamento secreto. Se o Supremo vai garantir a constitucionalidade. A gente está sem o áudio aí da nossa repórter, Yasmin Costa, que estava falando sobre a PEC Fura-Teto, né, que a expectativa aí de se falar antes aí do orçamento secreto para depois votar a PEC, o que está sendo discutido também nesse momento. Mas agora tem o nosso entrevistado, está participando ainda, o Marcel Solimão, e quem vai fazer a pergunta agora é o Suame, o professor. Doutor Marcel, eu teria uma pergunta. O senhor foi muito claro quando o senhor falou da questão da reforma administrativa. Eu, particularmente, também não acredito que vai ter uma reforma administrativa, porque a expansão da administração é necessária para o governo que possa vir a assumir, tenha condição de cumprir as coligações que foram feitas. Que são coligações que vai de A a Z, com interesses os mais distintos possíveis, e não existe uma coalizão, um projeto comum, mesmo porque não houve um projeto de governo, um programa de governo muito claro. Houve uma carta de intenção. Mas a pergunta que eu lhe faço é, sabendo que nós não temos condição de ter uma reforma administrativa, o senhor acredita na possibilidade de termos uma reforma tributária que não adiantará sendo apenas ela, mas se ela não for acompanhada de uma reforma do Pacto Federativo, talvez um esvaziamento de Brasília ou do governo federal,
cause melhor impacto para a sociedade se autorregular. O senhor acredita numa possibilidade? E se a associação ela tem um projeto de uma reforma tributária associado a um projeto de uma reforma do Pacto Federativo, que é necessário? Não dá mais para Brasília dizer como que as pessoas vão fazer tudo, inclusive gastar até os seus centavos no dia a dia da rua. Eu acho que isso seria um ponto para uma reforma mais ampla da Constituição, realmente concentrar os recursos na mão da União para depois fazer a repartição, acaba gerando o que nós estamos vendo, orçamento secreto e outras coisas. Já é o orçamento com emendas parlamentares, já acho que é um equívoco, porque você dilui os recursos por milhares de municípios e não consegue fazer os grandes projetos. Mas deixar de fazer os recursos concentrados como está hoje, eu acho que seria muito benéfico para o próprio contribuinte, mas não acredito em nenhuma dessas reformas que sejam nesse sentido de fortalecer os municípios e reduzir o excesso de poder da União. Porque quem controla os recursos é quem tem o poder. E nós temos hoje uma divisão aí, um Congresso que está legislando muito em causa própria, aumentando seus poderes sobre o orçamento, tirando do Executivo grande parte das suas atribuições. Mas não acredito. As propostas de reforma tributária que estão em tramitação no Congresso só tem um prejudicado, é o contribuinte, porque não vão trazer nenhum benefício para o cidadão, vão trazer, pelo contrário, aumento de impostos. Muito bem, nós conversamos com o economista da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeu. Obrigada pela entrevista, uma ótima sexta-feira para o senhor. É um prazer, estou às ordens. Prazer foi nosso em recebê-lo.